Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalizo. Comigo, Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalizo. E hoje eu vou trazer um assunto aqui bastante importante para vocês, né? Que sempre muita gente vem perguntar aqui, que tem causado grandes debates, grandes alvoroços aí no mercado, na verdade, desde que foi apresentada a proposta, mas para a gente então fazer aí uma atualização de como que está hoje, tá? Tudo que envolve aí essa questão de reforma tributária, tá? Especialmente aqui que envolve os fundos imobiliários e também as ações, enfim, vamos dar aqui um geral de como tá, né? Mas antes já adianto para vocês que o texto ainda está em debate, né? Tá muito difícil de se entrar em consenso, tá certo? Então, todas as semanas aí onde que tem debates estão atualizando essas informações, né? Mas ainda não houve uma conclusão, era para ter sido votado essa semana, mas aí por conta dessa falta de contexto, como a gente vai comentar aqui, de consenso, né? Acabou então que foi adiado para essa semana e pode ser adiado ainda para mais alguns dias, mais algumas semanas aí a partir de então, né? Então trago aqui para vocês, né, para a gente comentar um pouquinho sobre também tributação de dividendos, aí se vai existir ou não, enfim, vamos fazer aqui essa atualização geral aí de como tá a reforma, tá certo? Bom, mas antes sempre deixo aqui o cupom para vocês, né? Hoje o nosso cupom aqui é o FullTrader25, tudo maiúsculo, tudo junto, para você então ganhar 25% de desconto no nosso produto Full Trader, tá pessoal? Que é o produto mais completo que tem hoje aqui no nosso mercado, tá certo? O link também aqui vai estar na descrição do vídeo, mas é simplesmente colocar lá FullTrader25, tudo maiúsculo, tudo junto, para você então ganhar esses 25% de desconto no nosso produto Full Trader, tá? No final do vídeo eu volto falando um pouquinho mais sobre os nossos produtos e também sobre a utilização aí do cupom, mas para quem quiser se adiantar também tá aqui no link da descrição do vídeo, tá certo? Bom, vamos lá então para a gente comentar um pouquinho sobre toda essa parte envolvendo aí a reforma, como eu já comentei para vocês, né? Então, primeiro trazendo uma atualização geral aqui, antes da gente falar como que pé que tá, né, os fundos imobiliários e também as ações, tá certo, pessoal? Mas, né, vale lembrar que toda essa reforma aí, ela vem sendo pretendida, ela foi apresentada aí em duas etapas até o momento, né, todo esse contexto de reforma tributária, até o momento, né, porque pode sim haver novas etapas no futuro, tá, pessoal? Vale lembrar aí que também se trata de uma proposta muito ampla, tá? Não condiz apenas aos dividendos, não condiz apenas às ações, aos fundos imobiliários, nem mesmo ao mercado financeiro somente, né? Não, é uma reforma muito mais ampla e que vai abranger desde pessoa física até as empresas, como também o mercado de forma geral, né? A primeira etapa dela foi apresentada ainda em 2020, né? Dentre aí o que foi apresentado nessa primeira etapa aí está, por exemplo, a unificação do PIS e do COFINS, né? Mas ainda nem essa primeira etapa foi aprovada na Câmara, tá? Tudo ainda está em análise, tá? A segunda etapa foi apresentada em junho deste ano, né? Que inclusive trouxe um turbilhão de debates aí no mercado, né? Logo quando ela foi apresentada, foi numa sexta-feira, né, justamente por abranger nessa segunda etapa aí mais mudanças de imposto de renda para pessoas físicas e empresas, né? E também, obviamente, por abranger então aí a parte de dividendos e demais modificações aí para o mercado de forma geral, né? Mas enfim, desde que o texto da reforma aí, né, foi apresentada, já passou aí por diversas mudanças, mas como eu já comentei para vocês, né, ainda não há um consenso na Câmara, tá, pessoal, né? Mesmo com todas as mudanças, o texto tem desagradado ainda bastante o mercado, né? O mercado não tem reagido muito bem aí desde que foi apresentado o texto, lá em junho, né? Estou falando dessa segunda etapa da reforma. Claro, né? Por diversas razões que o mercado vem aí trazendo mais estabilidades, mas com certeza a reforma é uma dessas razões que tem gerado bastante instabilidade por aqui, né? E um dos principais impasses atuais, por exemplo, é em relação aos estados, tá, pessoal, né? Por conta da tributação sobre os dividendos, né, e pela retirada dos juros sobre o capital próprio, né, como a gente já vai comentar aqui, a proposta então ela quer reduzir aí alguns impostos, especialmente o IRPJ, né, para as empresas, tá? Então, já que é um imposto, né, já que a gente está tratando então de impostos aí que parte do recolhimento vai para os estados, então tem causado esse grande debate, principalmente aí em relação aos estados, né? Tem se discutido muito qual que vai ser essa redução de imposto, mas até o momento não há consenso nenhum, como eu comentei, tá certo? A proposta ela ia ser votada na semana passada, nessa semana agora, porém adiaram novamente. Pode ser que votem essa semana, mas né, já ronda aí os bastidores que talvez simplesmente possa, inclusive, nem haver um acordo, tá, pessoal, né? Ou seja, né, a proposta vai caminhar aí praticamente pro nada, né? Mas enfim, a gente vai continuar aqui
sempre, né, de perto, acompanhando, trazendo aqui todas as atualizações para vocês, inclusive trazendo aqui agora, né, as atualizações de como está no momento, tá, pessoal? Mas repito, né, somente uma atualização de como está até o momento, sobre o que se tem conversado aí nos bastidores, tá certo? Ainda vai para votação e pode sofrer novas mudanças, tá? Mas sempre a gente vai estar aqui acompanhando de perto para trazer aqui essas informações mais atualizadas para vocês. Bom, como que fica então o primeiro caso dos fundos imobiliários, né? A segunda parte da proposta aí, ela caiu simplesmente como uma bomba no mercado de fundos imobiliários, especificamente como a gente viu, né? No próprio dia que saiu lá essa segunda etapa, que entregaram essa segunda etapa, lá eu até gravei um vídeo aqui sobre se seriam os fundos imobiliários, seria o fim dos fundos imobiliários, né? Dada aí o tamanho, as intensidades aí dos debates que acabou caindo como uma bomba do mercado, né? Mas por quê? Simplesmente porque o texto original ele propunha uma taxação dos rendimentos do FIIs, né? Que hoje são isentos aí na sua imensa maioria, tá, pessoal? Por que na sua imensa maioria, né? Porque sempre há, né, esse debate, né? Ah, os rendimentos dos FIIs eles são isentos, né? Não, né? Na verdade, na grande imensa maioria, hoje quase que 100% tudo, né? Mas ainda tem algumas exceções, podem haver algumas exceções, porque tem a lei lá de 2005, como eu já comentei com vocês aqui, que diz, né, que para haver então essa isenção aí dos rendimentos dos fundos imobiliários, o cotista primeiro ele tem que ser pessoa física, né? O fundo tem que ter mais de 50 cotistas e o cotista não pode ter aí mais de 10% de cotas do fundo, né? Então, enfim, praticamente todos os fundos e todos os cotistas obedecem a essas três regras, né? Dado aí o tamanho do nosso mercado hoje, né? Praticamente todos os fundos hoje têm mais de 50 cotistas, né? E fica cada vez mais difícil, né? Dada a grandeza dos fundos aí, que um cotista somente tem aí 10% das cotas, né? Mas no caso aí não também prejudicaria todo o fundo como um todo, né? Mas apenas aquele cotista que, caso se ele tiver mais que 10% das cotas, ele sim vai sofrer com uma tributação, né, pessoal? Mas enfim, né? Hoje, como eu disse para vocês, a imensa maioria atende essas regras, então a gente pode dizer sim, né, que de forma geral aí, generalizando, que os rendimentos dos FIIs, então, eles são isentos, né? Mas enfim, depois de muita mudança dos textos, né, depois que foi apresentado, né, o que a gente tem hoje? Justamente isso aqui que está na tela aqui para vocês, né? Os rendimentos, então, eles continuam isentos, atendendo a essa lei de 2005, como eu falei, tá? Então, ou seja, volta ali para estaca zero, né? Da mesma forma, né, que já é hoje, inclusive. Outra coisa, o ganho de capital, né, que é aquele lucro gerado, né, com a venda de cotas de fundos imobiliários, ele então acaba sofrendo aí um imposto de 20% sobre o lucro, tá, pessoal? Porém, né, o que antes também tinha apuração mensal, agora essa apuração então ela vai passar a ser trimestral, tá? Isso aí é o que está no texto hoje. E por fim, os prejuízos aí que antes a gente só podia bater com os lucros entre fundos imobiliários, agora poderá ser utilizado aí entre outras modalidades, inclusive com ações, né? Também com essa apuração aí de caráter trimestral, tá certo? Mas enfim, se você tinha algum prejuízo antes com alguma venda que você fez aí com cotas difíceis, você poderia utilizar esse prejuízo aí somente para abater algum lucro que você também tivesse ali com fundos imobiliários, tá? Agora vai abranger, de forma geral, você pode utilizar o prejuízo que você teve com ações, por exemplo, para você compensar aí lucros que você teve com fundos imobiliários, tá? Então sim, é um ponto positivo aí nessa mudança, mas né, como eu já novamente frisando aqui para vocês, isso é o que está hoje, tá? De acordo com o texto, de forma que está hoje. E como que ficam no caso das ações, né? No texto, no momento, aí, prevê a tributação de 20% sobre os dividendos, porém aí há grupos querendo reduzir essa alíquota para 15%, e inclusive há outros grupos aí também querendo reduzir essa alíquota para 10%, tá, desse imposto. Não há um consenso muito bem claro sobre isso, né? O próprio ministro Paulo Guedes aí afirmou na sexta-feira que tem que ser 20%, né? Segundo ele, que se for 15%, então é melhor nem ter tributação, tá? Só para vocês verem aí o quanto fora de consenso tá a proposta como um todo, né? Também ainda, né, há esse debate aí sobre as isenções de tributação e de dividendos para alguns casos específicos, como tinha saído lá aquele limite de 20 mil reais, por exemplo, tá? Mas enfim, isso está todo ainda no contexto do debate. E por fim aí debate também, né, sobre a extinção dos juros sobre capital próprio, né? Para quem não conhece, né, o famoso JCP, juros sobre capital próprio, é uma outra forma da empresa aí distribuir dividendos para os seus acionistas, né? E por que ele é utilizado? Porque com ele, em resumo, tá, bem básico,
há um abatimento de imposto que a empresa ela teria que pagar, né? Os juros sobre o capital próprio ali, eles entram no balanço como se fosse um custo da dívida da empresa. Tá? E esse valor ele é repassado para os acionistas e é descontado do lucro da companhia, então ela acaba pagando aí menos imposto de renda, né? Então, o fim do JCP, do juros sobre capital próprio, indica, né, por si só, somente se você extinguir ele, por si só indica então um aumento aí de carga tributária para as empresas, né, pessoal? Né? Por isso que juntamente com esse debate sobre o fim aí do JCP, também tem os debates aí sobre a redução do IRPJ, como eu tinha comentado para vocês, e também aí do CSLL, né, a contribuição social, né? E como a gente comentou, isso também acaba implicando os estados, e essa é uma das razões aí mais fortes por toda essa falta de consenso aí, como a gente comentou aqui no começo do vídeo, tá? Então, para a gente concluir, pessoal, né, todo esse debate tem gerado aí muitas incertezas, como a gente vem acompanhando, né? E até que a gente tenha, então, uma confirmação, não há simplesmente o que fazer, tá? Isso falando como investidor, né? Nossa recomendação segue como sempre foi desde o início. Vamos aguardar, manter firme ali toda a nossa estratégia, cada um ali seguindo a sua estratégia. E claro, né, vamos acompanhar de perto aí todas as definições que possam vir nessa semana, nas semanas seguintes, tá? E sempre vamos manter vocês aqui sempre atualizados aqui por meio do nosso canal, tá certo? Bom, e agora para a gente finalizar falando um pouco mais sobre os nossos produtos, aqui a gente tem o Top Fundos, com tudo sobre fundos de investimentos e fundos imobiliários. Também tem o Invista em Ações, com a parte de ações ali, tudo voltado para o longo prazo. Temos aí o Carteiras Capitalizo, tem o Full Trader, que aqui sim a gente encontra tudo sobre ações, desde o curto, com operações de curto, médio prazo e também de longo prazo, porque ele engloba o Invista em Ações, e o Capitalizo Completo, que engloba simplesmente todos os nossos produtos, tá? Lembrando que a gente está com um cupom, então, aí o Full Trader 25, tudo maiúsculo, tudo junto, para você ganhar 25% de desconto justamente nesse produto nosso Full Trader, tá certo? Também deixo vocês sempre à vontade para entrar em contato com a gente. Estamos aí em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tem os nossos canais do Telegram também. Pode mandar e-mail pra gente, pode ligar ou se não chamar diretamente no WhatsApp ali que a gente vai entrar em contato com você, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui. Se gostou, deixa seu like, inscreva-se aqui no nosso canal e não deixe de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações de novos vídeos aqui, tá certo? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!